Olá, seja muito bem-vindo ao Alô Senado. Aqui você escolhe o tema e a gente leva a sua questão até os senadores. Hoje a gente conversa sobre o Marco Civil da Internet, a necessidade de melhorias nas condições de trabalho e no salário dos professores, o transporte público e a reforma política. No Passeata Eletrônica, o senador Inácio Arruda comenta os temas mais debatidos entre os seus seguidores nas redes sociais. O Alô Senado está no ar. Em abril desse ano, a presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que regula o uso da rede mundial de computadores aqui no Brasil, o Marco Civil da Internet. Os debates desse projeto de lei na Câmara foram marcados por muita polêmica. O Marco Civil da Internet ficou 5 anos em discussão até ser aprovado em março na Câmara e em abril no Senado. Mas há quem não esteja satisfeito com o texto final. O Gabriel Henrique Pereira, da cidade de Limeira, em São Paulo, escreveu para o Alô Senado no dia da aprovação do projeto para declarar que está descontente com o Marco Civil. Para o Gabriel, essa lei, da forma como foi aprovada, fere a liberdade de expressão e interessa apenas ao governo. Ele encerra a mensagem com um pedido: vamos aprovar o que importa para o povo. Quem comenta a mensagem do Gabriel é o senador Cássio Cunha Lima. Gabriel, nós da oposição tentamos debater mais a matéria, se fosse preciso devolvê-la inclusive à Câmara Federal, mas a maioria política que o governo tem fez aprovar um regime de urgência e aprovou o teor integral do Marco Civil da Internet que veio da Câmara dos Deputados. O texto não é o ideal, nós nos posicionamos de forma crítica, mas compreendendo que há sim a preservação com absoluta garantia da neutralidade da rede na concessão de espaços de tráfego de informações, a garantia da manifestação de expressão plena, não há qualquer tipo de censura. O projeto é claro nesse sentido, portanto você está preservado no seu direito de se manifestar livremente, com a preservação de imagem, a privacidade também são preservadas. Então esses 3 eixos são importantes. A neutralidade, a privacidade e a liberdade de expressão estão absolutamente garantidas na rede mundial de computadores na internet. E quando o Gabriel disse, vamos aprovar o que importa para o povo, esse assunto não importa para o povo? Importa, claro, tudo aquilo que diz respeito à vida das pessoas, sobretudo na internet, que hoje está cada vez mais presente no cotidiano, sobretudo através das redes sociais. Importa sim a população, importa ao povo. Então o Gabriel faz muito bem, está atento, mas eu recomendo, Gabriel, que você faça uma leitura um pouco mais detalhada, porque pelo menos esses 3 aspectos da neutralidade, da privacidade e da liberdade plena de expressão estão asseguradas sim no Marco Civil aprovado pelo Congresso. Senador, eu vejo que os professores lutam por uma melhoria. Quando isso vai acontecer? Fernanda, já fizemos uma boa parte da luta para atender às demandas dos professores. A principal delas era a criação do Piso Nacional dos Professores. Esse piso foi encaminhado ao Congresso Nacional pelo presidente Lula, aprovado em 2009 e entrou em vigor em 2011. Em seguida, o presidente Lula mandou para o Congresso Nacional o novo Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos. Esse plano foi votado inicialmente na Câmara Federal, depois veio ao Senado Federal, onde eu fui o relator na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Fizemos uma série de alterações e, entre essas, estamos vinculando 10% da riqueza nacional para investir na escola pública brasileira. Isso vai permitir que a gente possa duplicar o poder de compra do Piso Nacional dos Professores, criando toda uma estrutura para a educação básica que envolve desde a creche, o ensino infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, e isso só é possível se tivermos professores motivados, professores qualificados e bem remunerados para que eles possam se dedicar à nossa juventude. O Passeata Eletrônica quer saber quais são os assuntos mais discutidos nas redes sociais do senador Inácio Arruda. Olha, nós temos um movimento amplo nas redes sociais. Os assuntos são bastante variados, desde a questão da redução da maioridade penal, muitas manifestações em relação a temas que nós temos abordado em audiências públicas.
Então, o tema da mobilidade urbana é um tema que está, digamos assim, muito fortemente nas redes sociais, por todos os meios, as pessoas pedindo melhoria no transporte público, especialmente as pessoas que querem mais velocidade, porque as pessoas no Brasil são obrigadas a cortar as cidades quase que uma vez no mínimo por dia, ou para deixar o filho na escola, ou para ir ao trabalho. Isso demanda muito tempo da população. Esse é um tema, então, que aborda várias questões, porque trata da questão dos ônibus, trata da questão dos metrôs, trata da questão das VLTs, BRTs, e também trata de uma das audiências que nós fizemos que teve mais repercussão até o presente momento, que foi o do problema das bicicletas, que é um meio de transporte muito importante para a população, digamos assim, das grandes periferias urbanas brasileiras, das grandes metrópoles, que tem um impacto muito grande quando se discute o assunto, e principalmente porque dentre os meios de locomoção nas cidades brasileiras, é o que menos tem recebido apoio do governo federal. Tenho assim a opinião de que os internautas nas redes sociais devem manter a pressão. O que os senadores acham dos transportes públicos do Brasil? Olha, o transporte coletivo no Brasil, neste caso ele inclui o público e o privado, são duas coisas péssimas. Ninguém nunca se preocupou com a mobilidade urbana, infelizmente. Houve uma preocupação de encher as ruas de carro e não houve preocupação de abrir as avenidas para dar mobilidade. Consequentemente, na minha observação, transporte público e privado, infelizmente, é o que tem de pior neste país. Por conta disso, o governo tem feito algumas ações. Agora, a burocracia de tamanha ordem que nada funciona. E o Senado tem como colaborar nesse processo? O Senado tem limites, porque isso é mais obra de executivo do que de legislativo. O legislativo, na verdade, não tem tido maiores ações no que diz respeito à mobilidade urbana. Por quê? Porque nós não somos órgão de execução. Nós somos um poder que legisla, faz a legislação. O poder executivo é que é o responsável pela estruturação da mobilidade urbana, a estruturação do transporte público, a estruturação de dar condições à iniciativa privada para que ela possa realmente ter um transporte decente e que seja realmente compatível com os anseios da população do meu país. O Senado seria capaz de realizar uma reforma política que fizesse valer a fidelidade partidária e o financiamento público de campanha com voto em lista? Quem pergunta é o Valdomiro Trento, que escreveu para a gente lá da cidade paulista de Santos. E quem responde é o senador José Sarney. Olha, Valdomiro, eu não acredito que tenhamos condições de fazer uma reforma política com tamanha velocidade. Porque, na realidade, as nossas instituições políticas, muitas delas remontam ao século XIX, como é esse voto uninominal, que só tem no Brasil, não existe em outro lugar do mundo, e que é responsável pela proliferação de muitos partidos e, ao mesmo tempo, responsável, que eu acho, pelo que aconteceu na política brasileira. Nós avançamos no setor econômico, avançamos no setor social, mas na área política nós regredimos. E regredimos justamente por causa dessa legislação que existe, muitas delas remontando, como eu disse, ao século XIX. Mas se tiver uma vontade política grande, nós faremos a reforma política. O Congresso tem condições de fazer. Agora, essa vontade política, ela não existiu até hoje. Eu apresentei várias vezes, participei de várias comissões destinadas a isso e, por último, constituí uma comissão aqui no Senado para que ela promovesse uma reforma política. A comissão essa composta dos maiores nomes do país. Eles fizeram um trabalho bom, trouxeram para cá, mas nós não conseguimos votar. E acho que é um pouco porque, se todos foram eleitos nesse sistema, ninguém quer mudar o sistema. E por hoje é só. O Alô Senado volta na semana que vem para falar de novos assuntos escolhidos por você.
Continue participando e mandando as suas mensagens. Os caminhos da interatividade você já conhece. Se quiser ver o seu vídeo exibido aqui no programa, é só enviar o arquivo pelo www.senado.leg.br/alôsenado. A sua mensagem escrita você manda pelo www.senado.leg.br/TV. E por telefone você já sabe, é só ligar de graça para o 0800 61 22 11. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!